Arro pessoal, bom dia, aqui é o Amir Suryashanti trazendo a reflexão de hoje, sábado, dia de Saturno, e continuamos o dia inteiro com a Lua cheia no signo de Touro. Lá para a noite, por volta das 21h30, a Lua muda para o signo de Gêmeos, trazendo uma troca de energia, mas que, por acontecer aí à noite, já no final do dia, a gente vai falar mais sobre a Lua em Gêmeos amanhã. Hoje continuamos com essa lua no signo de Touro, uma lua que é uma lua muito agradável, né? Uma lua num signo de calma, de nutrição, sendo que a lua são nossas emoções. Embora ontem, né, tivemos aí aquele aspecto de conjunção com Urano, cada pessoa pode ter sentido de uma forma, obviamente, né? Conjunção com Urano, oposição a Vênus. Mas hoje temos aspectos mais interessantes, mais fluentes, vamos dizer assim, né? Claro que tem um aspecto desafiador aqui também, né? Dois mais ou menos, para a gente poder trabalhar. Mas a gente começa com a Lua fazendo um sextil com Netuno por volta das 4h20 da manhã. E deixa eu falar aqui, eu sempre falo aqui do astrologuês, porque eu acho que vale a pena, né, vocês aprenderem. Eu também gosto muito de me basear no que eu estou falando. Até fazendo uma pequena vírgula aqui. Por quê? Lá atrás, quando eu era ainda muito jovem, que eu li alguns horóscopos ou que eu ouvi alguns horóscopos, uma coisa que me incomodava era assim: poxa, a pessoa está falando isso. Aquário, hoje você vai acontecer isso. Os peixes, hoje você isso. E eu ficava me perguntando, né? Mas a pessoa está falando isso com base no quê? Né? Então, assim, porque a astrologia ela tem a base, você vê o simbolismo do céu. Então, eu, pelo menos na minha visão, eu achava meio que ficava faltando algo. Porque a pessoa falou alguma coisa para mim, né, com relação ao meu signo, mas eu queria saber o porquê, né, de com que base ela está falando isso. E, obviamente, depois que eu fui estudar astrologia, eu fui entendendo um pouco mais. Mas ainda assim, foi uma coisa que eu falei, poxa, não, eu acho que eu gosto de falar para as pessoas o que eu estou falando e mostrar o porquê que eu estou falando. E mesmo que a pessoa, pelo menos de início, né, não conheça o astrologuês, então essa linguagem, né, sextil, trígono, oposição, os planetas, enfim, pode ser um pouco desconhecido no início. Duas coisas. Primeiro que, se você me ouvir aqui diariamente, eu tenho certeza que, aos poucos, gradualmente, você vai entendendo mais a linguagem astrológica. Inclusive podendo passar muita coisa para outras pessoas. Porque, obviamente, né, você vai ouvindo repetidamente e vai, né, entendendo mais. E a outra coisa é que, claro, eu preparei o curso de astrologia justamente para poder ensinar as pessoas a entender essa linguagem, tanto para me ouvir aqui, quanto para poder usar na vida, né? Você poder ler o seu mapa astral, poder ler o mapa astral de outra pessoa, enfim. Então vale a pena isso. E vale lembrar também que eu sempre busco aqui falar sobre o astrologuês, mas também trazer uma tradução, né? Então acho que fica também essa coisa. Talvez você não entenda 100% do que eu fale por conta do astrologuês, algumas palavras talvez sejam desconhecidas, mas eu acredito, eu espero, eu gosto muito dos feedbacks, né? Se você puder dar o seu feedback ali no Astrologia Tantra, que é o meu Instagram, eu fico muito feliz, às vezes eu recebo uns feedbacks muito legais que fala, poxa, eu tenho que gravar. Né? Às vezes fica na correria, não dá tempo, eu falo, não, mas eu tenho que gravar porque é uma coisa que faz parte da minha missão e eu vejo que tem gente que está do outro lado que se beneficia. Então eu falo, poxa, eu vou ter que dar um jeito de arrumar tempo, de conseguir sentar e gravar. Mas vamos lá, né? Fala então, se você tiver feedbacks, por favor, @astrologia e tantra, eu fico muito feliz, né? A gente pode bater um papo por lá também. Começamos 4h20 da manhã com a Lua fazendo um sexto com Netuno, ou seja, vai pegar na madrugada, vai influenciar os nossos sonhos. Vocês já sabem que eu falo aqui o horário do aspecto exato, mas esse aspecto da Lua ele tem uma faixa de horas. Então, algumas horas antes de 4h20 e algumas horas depois de 4h20, temos esse aspecto fluente com Netuno. Então, o que acontece? É como se a Lua, nossas emoções, estivesse falando bem com Netuno, nossa inspiração, espiritualidade, inconsciente. Ou seja, primeiramente por estar acontecendo na madrugada, eu acredito que a maioria das pessoas estará dormindo nesse momento, teremos aí a possibilidade de recebermos essa influência através de sonhos. Ou seja, hoje, na verdade, você deveria ter feito ontem, porque eu sempre falo sobre isso, né? Independente da janela astrológica, vou dar a dica novamente. Independente do que for acontecer astralmente na madrugada, procure sempre se conectar com os seus sonhos. Então, peça orientação, faça meditações, faça visualizações para que você possa entrar em contato com essa sabedoria. Então, talvez se você fez aí um processo, ou mesmo que não tenha feito, às vezes vem espontaneamente, você pode ter recebido aí uma influência bem interessante do Netuno nos seus sonhos, trazendo inspiração,
trazendo conteúdos inconscientes. Então, novamente, como é que isso funciona, né? Como que os sonhos nos ajudam? Vamos supor que você precise de ideias, que você está aí passando por um desafio e você precise de ideias, inspirações. Poxa, o que eu posso fazer? Um dos caminhos, tem vários caminhos, obviamente, mas um dos caminhos é você pedir para que essa orientação venha através dos sonhos. E de repente você sonha com uma solução. Vale lembrar que os sonhos falam uma linguagem simbólica, então é muito importante também você dedicar um pouco de energia, de tempo ali para você poder interpretar o seu sonho, entender o que aconteceu ali. E claro, se você puder contar com a ajuda de alguém também pode ser interessante, principalmente se essa pessoa estuda isso, busca, né, se conhecer mais sobre a função dos sonhos. Então você pode receber inspiração. Você pode estar passando por um desafio, um problema e que você gostaria de saber a causa raiz, aquela causa raiz que muitas vezes está no nosso inconsciente. Então Netuno pode trazer isso para a gente, né? Trazer do fundo do mar e colocar aqui para a Lua, transbordar nas nossas emoções e a gente entender. Isso pode vir em forma de sonho também. E mesmo que você não faça nada ativamente, saiba que os seus sonhos, eles são um mecanismo do seu cérebro, da sua mente, do seu inconsciente se regular, né? Fazer limpezas, fazer equilibrar novamente, né, trazer uma homeostase mental, cerebral. Então, independente do que aconteça, se você tem uma ação mais ativa ou não perante os sonhos, eles podem estar tendo uma ação muito boa, muito de equilíbrio para a sua psique, né? Claro que vale lembrar, se uma pessoa sofre muito com pesadelos e é terrível, né, porque o pesadelo é aquela coisa, né? O sonho, na verdade, é um outro estado de consciência, é um estado alterado que fica-se aquela pergunta, né? O que é a realidade? Será que a nossa realidade é essa daqui? Será que a realidade é a realidade dos sonhos? Enfim. Mas o fato é que quando a gente tem pesadelo é uma coisa horrível. Então, pessoas que têm pesadelos frequentes precisam investigar isso, né? O que esse pesadelo quer trazer? O que esse sonho desagradável, né, está querendo trazer? Então, tem várias técnicas que trabalham isso também. E também você pode usar cristais e óleos essenciais que ajudam nisso. E logo em seguida, 8 horas da manhã, vale dizer que por acontecer 4h20 da manhã, para quem acorda cedo e medita, esse pode ser um momento maravilhoso para meditação e conexão espiritual. Né? Porque 4h20 da manhã, se a gente botar umas horinhas a mais, até umas 7 horas, 7 e pouco da manhã, esse aspecto vai estar fluente ali, né? Vai estar funcionando. Então imagina que você vai sentar para meditar aquele sabadão de manhã, com essa influência de Netuno, olha que coisa maravilhosa. Aí você pega aquele óleo essencial que você tem, que você gosta, pode acender um incenso também, pode pegar o seu cristal, enfim, colocar aquele mantra. É aquela conexão maravilhosa, fazer da forma que você gosta, né? A espiritualidade, ela é meio que de cada um, cada pessoa se identifica com um caminho ou alguns caminhos. E é importante você ouvir o seu coração, né? Que caminho que você quer. Eu, particularmente, me sintonizo muito com xamanismo, tantra, que vai falar muito sobre a nossa ancestralidade, a nossa conexão com a natureza. Me identifico muito com a Kabbalah, com o sufismo, né? Me identifico muito com a própria astrologia, né? Que é um estudo muito antigo. Então, cada um, né, vai ter aquilo que se identifica e você pode, nesse momento, se conectar com essa energia, porque Netuno acaba representando para todo mundo essa fonte de espiritualidade. Por volta das 8 da manhã, temos a Lua em quadratura com Júpiter, ou seja, um aspecto desafiador, com o planeta Júpiter, que é o planeta dos exageros. Então já fica aquele aviso, já fica aquela dica, cuidado ao exagerar na comida, no café da manhã, ou mesmo no almoço, né? Embora esse aspecto vá estar acontecendo cedo, às vezes ele pode respingar um pouquinho para o almoço. Então é um dia que vale a pena você tomar cuidado com exageros nas comidas. Lembra que a Lua representa aí, simboliza o nosso estômago, ela rege o nosso estômago, e ela mal com Júpiter, de repente pode trazer um exagero, Júpiter também rege fígado, então é aquele momento, aquele dia que tome cuidado com exageros na comida, porque pode realmente afetar a nossa digestão, e aí trazer um mal-estar por conta disso. E é aquele momento também que emoções podem, né, ser exageradas, deixa eu tomar uma aguinha aqui. As emoções, pela a influência de Júpiter, pode ficar um pouco mais exacerbada, né? Podemos ter alguns picos emocionais, mas também, né, aquele momento onde podemos ter contato com crenças. Então é uma coisa muito interessante porque temos o contato fluente com Netuno, seja pelo sonho, seja pela meditação, e em seguida temos aí o contato, né, tenso, o contato dinâmico com Júpiter. Ou seja, a gente pode identificar alguma questão do nosso inconsciente, esse contato com Netuno, que precisa ser trabalhado porque influencia nossas crenças,
o contato da Lua com Júpiter. E aí, claro, né, esse trabalho com crenças, você identifica uma crença, você fala, meu Deus, eu tenho isso, e aí você começa a ressignificar ela. E existem vários caminhos, né, mas um dos caminhos é você poder trabalhar com afirmações contrárias àquilo. Então, se você acredita numa coisa que está sendo limitante, você troca, você cria uma frase de afirmação que te coloca numa outra crença. Mas esse é um caminho, né, porque existem várias outras coisas. Às vezes você tem uma crença limitante com relação a alguma situação, e viver aquela situação de uma outra forma, por um outro ângulo, já traz uma cura. Você viver aquela situação hoje com uma nova consciência traz uma cura. Às vezes você tem um trauma, né? Você sofreu um trauma com alguma coisa e esse trauma gerou uma crença limitante. Mas de repente você começa a viver essa mesma situação hoje, num outro nível de consciência, com uma outra forma que não seja traumática, você começa a curar. Um exemplo básico, né? Tem vários exemplos que eu poderia dar aqui, mas, por exemplo, imagina que você sofreu um trauma com relação a dirigir, né? A questão de dirigir carros, estrada e assim por diante. E aí você tem uma crença limitante que te impede de dirigir, de ter a sua liberdade, né? Que a direção, dirigir hoje é uma liberdade, queira ou não. E aí você identifica, poxa, veio essa crença por conta, né, de um acidente que eu presenciei, que eu sofri, ou que minha mãe sofreu e eu estava na barriga dela, enfim, tem várias causas que a gente pode ter. E aí você tem um certo medo, né? Tem um medo inconsciente ali do carro, de pegar no volante. E aí, de repente, você começa a ter contato com pessoas que têm uma outra relação com a direção, que possam estar ressignificando isso para você, inclusive te ajudando a dirigir e a vencer esse trauma. Mostrando para você, olha só, você pode ter um certo controle ali na sua direção, você pode ter, inclusive ensinando, né, coisas para uma direção defensiva, uma direção que, né, procura ter menos acidentes, e isso vai gerando uma confiança. Então essa é só uma dos caminhos, só um dos exemplos do que pode acontecer. E o mais lindo é que logo em seguida, 10h10 da manhã, a gente vai ter trígono com Plutão, ou seja, um aspecto fluente com Plutão, onde a Lua estará recebendo aí boas energias, vai estar se falando bem com o Senhor do Submundo, Plutão, e também praticamente no mesmo horário, por volta das 10h30 da manhã, ela vai estar fazendo um quincúncio com Mercúrio. Mercúrio esse que a gente já sabe que se prepara para a retrogradação, né, ele já está aí numa velocidade mais lenta, para poder voltar para trás e trazer revisões. Então essa sequência é muito interessante, por quê? Porque a gente vai ter esse contato com Júpiter, ou seja, temos crenças limitantes que a gente precisa trabalhar, que a gente precisa levantar, trazer para a consciência para poder trabalhar, e em seguida temos um contato benéfico com o Plutão, que nos ajuda realmente a renascer, a ressignificar tudo, a realmente nos regenerar. Então Plutão ele realmente tem essa energia muito forte, ele é um planeta transpessoal, né? Ele traz essa ligação com o coletivo, mas sempre que ele faz aspectos com planetas pessoais, como Lua, Sol, o próprio Marte, ele fica mais próximo da gente, né? Ele traz aí um pouco dessa energia para a gente. Então é um momento, nessa manhã de sábado, de regeneração, de contato com o seu poder. Então é uma sequência para quem puder, né? Eu vou ter um sábado mais movimentado, que eu vou ter que ir para São Paulo, enfim, então não vou conseguir fazer tanta conexão, vou fazer mais de manhã, bem de manhãzinha porque eu acordo cedo, né? Mas quem puder dedicar essa manhã de sábado a um trabalho de autoconhecimento, sem dúvida vai ser muito enriquecedor. Se você falar, poxa, eu vou tirar esse sabadão aqui para poder fazer meditação, escrever alguma coisa, né, fazer minhas visualizações, fazer processos de cura, enfim, se você puder fazer isso, certamente será uma manhã extremamente produtiva. O quincúncio com Mercúrio, né, que é uma ação entre a nossa mente racional, que é Mercúrio, e nossas emoções, que é a Lua, pode trazer aí essa tensão que traz o equilíbrio, né, que busca trazer o equilíbrio, onde a gente também começa a identificar padrões de pensamento que influenciam nossas emoções, porque isso é assim que acontece, né? A gente tem aí padrões de pensamento, a gente pensa uma coisa, aquilo que a gente pensou gera uma emoção. E aquela emoção que é gerada, ela acaba retroalimentando aquele pensamento e a gente fica num ciclo aí que pode ser uma espiral negativa, né? Uma espiral que nos leva para baixo. Então é um bom momento também nesse sábado para você poder identificar aquelas vozes interiores que estão na nossa cabeça e que podem estar causando emoções complicadas, né? Emoções que não nos ajudam. Então lembra, a voz mais importante que a gente tem aí
é a própria voz da nossa cabeça. Essa voz, se ela nos coloca para cima, se ela nos impulsiona, é isso, ela realmente ela traz uma força muito grande. Agora, se essa voz ela nos coloca para baixo, aí sim você vê que é um perigo muito grande. E essa voz muitas vezes foi colocada na nossa mente por questões do passado, pela educação, pelos pais, por professores, enfim. E a gente tem que identificar, né? Será que essa voz hoje está me ajudando ou não? Será que aquilo que me ensinaram no passado está contribuindo para a minha vida ou não? Ou seja, é uma manhã muito interessante para a ressignificação. E aí, lá para a noite, como eu falei, 21h30, a Lua muda para o signo de Gêmeos, trazendo aí aquela tônica de curiosidade, de comunicação, de estudo, mas eu vou deixar para falar amanhã, no áudio de amanhã, para a gente poder aproveitar melhor essa energia do domingo. E também hoje à noite temos um aspecto exato que, claro, ele já está valendo, mas vai ficar exato aí na noite, então ele vai valer muito para hoje e para amanhã, principalmente para amanhã, que é o trígono de Marte com Saturno. Um aspecto muito, muito interessante, porque são dois maléficos, né, o grande maléfico e o pequeno maléfico, mas se falando bem, se ajudando em signos de ar. E eu vou deixar para falar sobre isso no áudio de amanhã, então acompanhe aí. Já vou fazer aquelas dicas de sempre, né? Se você está seguindo, se você chegou nesse áudio porque alguém compartilhou, porque você descobriu, lembra de seguir no Spotify, no Telegram, na plataforma que você esteja seguindo, no YouTube, para você poder sempre receber. Eu acho que agora tem um esqueminha também no Spotify de receber notificações, pode ser interessante ativar isso também, para você receber notificação assim que eu publicar um áudio novo. E quem puder, compartilhe com outras pessoas. Hoje é a forma que você tem de retribuir, de contribuir com todo esse trabalho que eu faço. Se você gostou, se isso te ajuda de alguma forma, compartilhar com outras pessoas é a melhor coisa que você pode fazer para me ajudar no dia de hoje. Vou ficando por aqui, muita gratidão, aproveitem o sábado. Namastê, Harion.